Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fala Direito, o podcast mais diversificado e democrático do Brasil. Eu sou o Vanor, o apresentador, juntamente com o meu amigo Edmilson. Olá, Edmilson. Olá, Vanor. Como que você vai? Tudo bem? Bem, bora para mais uma. Vamos lá. Edmilson, mas antes de tudo, nós precisamos deixar aquele espaço reservado para os nossos patrocinadores. Muito é isso bem. aí, gente. Muito agradecido. Outra coisa, Edmilson, quem não está inscrito no nosso canal, o que precisa fazer? Se você não se inscrever no nosso canal, não tocar o sininho, você não vai ser notificado de tudo que a gente traz de bacana aqui para vocês. E se você gostar de tudo que a gente apresenta, dá um like lá também, que vale a pena. É isso aí. Edmilson, você vai para academia? Rapaz, a gente pensa em ir para academia, mas dá preguiça já. Sério? É. Mas você faz alguma atividade física? Você lava o carro? Eu lavo o carro, levantamento de copo. De cerveja? De cerveja. Eu tenho uma genética muito boa, porque do tanto que eu sou sedentário, cara, se fosse para eu engordar, eu seria um balão. Acho que eu teria mais de 180 quilos. Verdade? Verdade, cara. E vem cá, e sua alimentação, como que é? Você gosta de um torresminho, uma feijoada? Como que é? Eu gosto e a gente vai aprender aqui, porque na maioria dos dias eu só me alimento uma vez por dia. Sério? Por ser magrinho assim, né? Não, minha avó disse que não. Ela disse que eu sou magro de ruim. Tá bom. Hoje nós vamos falar sobre nutrição, sobre academia, sobre atividades físicas. E sabe, Edmilson? Oi. Nós trouxemos hoje duas figuras importantíssimas. Verdade. Duas figuras que têm um conhecimento extenso sobre essas questões de nutrição e de atividade física. E você aprende aqui junto com a gente também, porque eu não sei nada. Eu sei que eu vou tomar um monte de puxão de orelha. Faz parte. Faz parte. Então vamos lá, Edmilson. Sem enrolação. Bora lá. Quem que nós temos hoje, Vanor? Hoje nós temos a doutora Marcela de Oliveira Macedo. Ela é nutricionista desde 2022. Ela tem pós em nutrição esportiva e estética e também pós em nutrição clínica. E também nós temos o professor Paulo César Dantas Aquino. Ele é professor de educação física, com licenciatura em bacharelado em educação física, é pós-graduado em atividade física adaptada e de saúde, também tem gestão em eventos esportivos, curso de pilates em solo e aparelho e pós em gestão de projetos sociais. Ou seja, são duas figuras. Exato. Inclusive, o professor Paulo, nós já temos aqui no canal uma matéria com ele, que falamos sobre a escola aberta, né, professor? Escola aberta, que está em atividade plena. Tem vídeo aí, hein? Dá uma olhada, vamos assistir. Isso, bora lá. Sejam bem-vindos. E para a gente começar, então, Edmilson, vamos falar com a doutora Marcela. Bora, Marcela. Que é nutricionista e que vai nos ajudar aqui. E eu já vou começar com aquela perguntinha safada, que é a seguinte: posso ou não posso tomar cerveja no fim de semana? Tudo bem, pessoal? Sou a Marcela, muito prazer estar aqui, né, com o professor Paulo e todos vocês. E vamos começar então com a perguntinha safada que você falou. Então, na realidade, poder a gente até pode. Mas eu sempre falo assim que quando a gente quer um objetivo, a gente tem que abdicar de várias coisas, né?
E uma coisa que a gente tem que saber é que o álcool não combina com uma boa performance. Opa! Não combina. Tá vendo? Porque o álcool ele atrapalha muitas vias de sinalização, de hipertrofia, emagrecimento. Então eu sempre falo, se você quiser um objetivo muito claro, estético, o álcool ele não vai combinar. Dá até para você equilibrar, mas não, por exemplo, para chegar naquele shape que você tanto sonha. Aham. Então tem que saber Dosar, abdicar de né? algumas coisas, né? Não tem jeito. Exatamente. E nessa linha, doutora, me permita perguntar o seguinte. Existe diferença entre hipertrofia e emagrecimento? Existe muita diferença, porque assim, a palavra emagrecimento vem de perder gordura, né? Tá. Então ali você está perdendo gordura. Agora, a hipertrofia é quando você faz um estímulo, né, no caso, com o professor Paulo ali na academia, né, fazendo o exercício de repetição para você fazer microlesões no seu músculo e assim você obter a hipertrofia. Então são coisas diferentes, mas que ao mesmo tempo quando alguém que está começando a fazer dieta e vai para academia, ela consegue fazer os dois ao mesmo tempo, por exemplo. Tá certo. Entendeu? Por isso que a gente também não tem que ficar só no peso, porque o peso ele é muito relativo. Doutora, deixa eu aproveitar aqui a pergunta, Vanor. Sim. Eu conheço muita gente, e vocês aí também têm alguma referência, de pessoas que falam assim, eu vou ficar com o corpo em forma, como a doutora falou, vou ficar com shape da hora, e eu vou para academia. Outros falam assim, não, porque eu não preciso da academia, porque eu faço dieta, eu tenho a minha nutricionista. E aqui nos bastidores a gente conversava que a gente viu que o resultado legal, o resultado real é quando a gente cumula os dois. É isso, doutora? Fala Isso. pra gente. Isso, exatamente, porque nós temos que ter a dieta junto com o treino. Aí sim você vai conseguir obter um bom resultado que você quer, que é o famoso shape que todo mundo quer, né? O tanquinho. Isso, aí no caso é mais ainda. Porque Opa! aí pra você obter o tanquinho você tem que estar com uma porcentagem de gordura mínima. Bem baixo. É bem baixinha mesmo. E fora que você tem que treinar o abdômen também pra aparecer, né? Então tem que ser os dois. Então, o professor Paulo dá um treinamento. E aí a doutora vem com um tipo de alimentação. Então não é um tipo de alimentação igual para todo mundo. Não, Depende não do é. que ele quer, depende do personal do dele, o que ele quer, se ele quer tanquinho, se ele quer quadril, é mais ou menos por aí. Me perdoa a ignorância aí, não sei nem falar. Que isso. É que assim, tudo depende de onde você está, né? Se você está no ponto A, para chegar no ponto B, você precisa de algumas etapas. Certo. Então, por exemplo, uma pessoa que está muito acima do peso, que a gente vê quando faz ali a bioimpedância, ou faz a antropometria, que é um aparelhinho que a gente vai beliscando a pessoa, e colocar ali numa formulazinha, a gente vê qual que é a porcentagem de gordura da pessoa. Ali, a gente vê o que a gente vai usar de estratégia primeiro, sabe? Então, Entendi. não dá pra, por exemplo, em 3 meses, uma pessoa que tá bem gordinha já ficar no shape. Isso não acontece. Isso Tá. demora um tempo. Tá. Porque a gente precisa de várias sinalizações pro corpo, de hipertrofia, de emagrecimento. Então, tudo depende de onde ela está. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, que é o que você tinha perguntado anteriormente, sobre reeducação alimentar. Aham. Então, uma pessoa que ela se alimenta Uma vez por dia. tipo assim, ela não se alimenta bem. Aham. Ou no caso você, que é No uma meu vez caso, dia. é uma vez Só por come dia. besteira, salgadinho, Sim. pão com manteiga, enfim, Isso. várias coisas inadequadas. Aí, no caso, a gente tem que fazer com que ela entenda sobre a alimentação. Sobre o que é uma proteína, carboidrato, lipídio, a combinação entre esses macronutrientes, Aham. para que depois ela já vá conseguindo entrar na academia e também ter força para treinar. Aham. Porque tem gente que não tem força para treinar e você vai ver a alimentação dela tá toda errada. Tá faltando entendeu? nutriente ali, né? Faltando nutriente. Principalmente ali um carboidrato. Nessa linha, eu quero fazer uma pergunta para os dois, mas quero dizer o seguinte: a pessoa que nunca foi para academia ou que já foi, mas hoje ela está gordinha, está fora Do peso ideal. do peso ideal, como é que ela deve proceder? Ela vai lá, já chega, já encara um aparelho qualquer, vai para a esteira ou vai fazer uma musculação? Ou o correto seria o seguinte: procurar nutricionista, procurar academia, procurar o personal e associar alimentação e treino?
Como é que vocês orientam nesse caso? Posso? Para essa pessoa, a primeira coisa é ela ter o start, né? Que a gente sempre fala, né? Vai ter o start de início, né? E ela perceber que ela passou da hora dela se movimentar. Tá. O nosso corpo, ele é dinâmico, a gente tem que estar em atividade a todo momento. Costumo dizer que nós somos parecidos como um carro, né? Se deixar esse carro muito tempo parado na garagem, na hora que a gente vai ligar, algum probleminha vai ter, né? Entendi. Então, para que isso não aconteça, temos que estar em plena atividade física. E atividade, nós estamos aqui pautando a academia em si, mas não necessariamente tem que ser academia, Na né? academia, né? É uma atividade, um exercício físico que a pessoa se sinta bem. Ela pode começar com uma caminhada, ela pode começar com um pedal, se ela gosta, um skate. Ela tem que se movimentar. E aí, a partir daí, vai começar a dar um start para ela, vou precisar de um profissional, né? Tá E certo. aí, ela tende a ir para a academia. Lá, ela vai encontrar profissionais capacitados para orientá-la, tanto na questão da periodização de treino, para ela iniciar com cardio, para ela iniciar com a musculação, que é o treino resistido. Vamos fazer uma pré-anamnese com ela, para saber o histórico de atividade física dela. E, posteriormente isso, iniciar os treinos adaptativos, mostrando para ela quais são os aparelhos, para ela ter um norte, se adaptar, conhecer os aparelhos, conhecer se fazendo os exercícios dentro dos aparelhos. E aí, posteriormente, também, já como conversar com a Nutri, encontrar baitas profissionais para associar isso, fazer um trabalho multidisciplinar com essa pessoa, né? E nós tínhamos um mito lá atrás, era uma realidade social, né? As pessoas só iam para a academia, só buscavam o auxílio da nutricionista ou do nutricionista para questão estética, visual, para ficar bonito, tal. E a gente veio com várias perdas, sofrendo vários prejuízos à sociedade, e a gente vê que hoje ter um conselho, o apoio de uma nutricionista e frequentar uma academia com um profissional sério não é questão de estética, é questão de saúde. É isso aí. Não é isso, professor? Isso mudou e vem mudando. Acredito que depois da pandemia isso ficou ainda mais evidenciado, né? Porque na pandemia muito se disse que as pessoas que estavam tendo muito problema de saúde ali foi em decorrência de falta de exercício físico. Então, isso ficou muito evidenciado para procurarem fazer atividade física que mais se adequarem, né? Principalmente a musculação. Então, a gente tem que se movimentar, né? E quanto mais você tiver profissionais ali ao seu redor capacitados, melhor. E eu fico bem feliz com isso, que foi o que o professor Paulo falou sobre essa tendência depois da pandemia. O pessoal começou a se cuidar mais, principalmente ficar ali mais alerta em questão de imunidade, exercício físico. Exato. E não necessariamente você precisa ir para academia, né? Porque tem gente que não gosta de academia. Eu conheço várias pessoas que não gostam. Eu vou na força do ódio. Então, na força do ódio, Só. exatamente. Mas o importante é que a pessoa Eu passo se mexa. todo dia na porta da academia. Mas só passa, né? Eu só Só passo. passa bem longe, né? A minha mulher tá doida para ir fazer natação toda semana. Nossa, Ela natação é faz, legal. a minha filha faz, e eu tô assim, vamos deixar para o mês que vem. Você eu vou literalmente nada. Literalmente Olha nada. só. Literalmente nada, Tô entendendo. professor. Tô Que entendendo. bom que você tem uma boa genética, então, hein? Isso, Agora, quanto à alimentação, doutora, Tá errando também. tô errando. Não é possível. Água, eu não Sério? consigo. Às vezes eu dou uma bicadinha aqui só para molhar o Quanto bico, você para acha que você ficar... bebe por dia? Eu tomo muito refrigerante. Nem é suco, é refrigerante. Eu não vou falar a marca porque a gente não é Sim, patrocinado, mas tem uma marca X aí É uma bem que eu famosa. sou dependente químico. Meu Deus do céu. E acaba substituindo a água pelo refrigerante. É Mas, isso. doutora, nessa linha ainda, eu queria te perguntar o seguinte. A princípio, parece assim, para que eu vou procurar nutricionista para me dar dieta, né? Eu vou fazer o seguinte, eu por conta própria vou eliminar aqui a janta, por exemplo. Não vou jantar mais, tá? Porque eu vou emagrecer, né? O que você me fala? Isso está correto? Primeiro o seguinte, é uma besteira, é bobagem a gente procurar o nutricionista, uma orientação, né, de um especialista, quando a gente quer perder peso, por exemplo, ou o fato só de eu falar, não vou mais jantar.
Já resolve o problema. Para você complementar a resposta, vou falar de mim, eu pensava assim até conhecê-la, né? Vou procurar nutricionista, eles vão me mandar eu comer coisa ruim. As pessoas pensam assim. Vão tirar tudo que eu gosto. Tudinho que a pessoa Vou tirar gosta. a coxinha. Eu acho isso um grande erro, porque, por exemplo, muita gente pega uma dieta da blogueira X. Sim. Dieta do ovo, por exemplo. Uhum. Você vai conseguir comer ovo todos os dias, cozido, só isso, pro resto da vida? Verdade. Por isso que eu falo que a dieta ela tem que ser feita pra você. É. Então, a dieta ela é muito individual. Então, é coisas que você gosta, que tá na sua rotina. Às vezes, cada um tem uma cultura. A cultura de São Paulo é a mesma de Minas, que é a mesma ali do Nordeste? Verdade. Não é? Então, às vezes, pro paciente, que eu atendo paciente de todo o Brasil, né, online, às vezes eu coloco cuscuz, tapioca, que a pessoa gosta, tem gente que não gosta de pão. Então, eu sempre falo assim que eu sou uma nutricionista bem flexível, que eu não sou uma nutricionista má, sabe? Eu gosto de saber o que a pessoa come no dia a dia para fazer uma dieta com as coisas que ela já come, só que na quantidade certa. É a quantidade que é a quantidade, não é o que come. Não necessariamente o que... Claro, que a qualidade... Não adianta eu comer um pouquinho de arroz com um tantão de farinha. Isso, porque aí vai ser muito carboidrato, por exemplo. Se você está procurando emagrecimento, você precisa de estar o quê? Em déficit calórico, que é comer menos do que você gasta, entendeu? E aí, consequentemente, arroz com um monte de farinha não vai dar certo. Mas tem como colocar a farinha também contabilizada ali. Eu já coloquei para vários pacientes, por exemplo, que amam farinha, eu mesmo sou uma. É uma dieta comendo coisa boa. O nutricionista, ele é um profissional da área da saúde, então? O que é um nutricionista? Por favor. Então, sim, o nutricionista ele é um profissional da área da saúde, onde ele vai orientar, né, sobre o paciente o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é um lipídio e a importância da combinação entre eles, né, para que assim a pessoa consiga chegar no objetivo, seja emagrecimento, seja um objetivo mais estético, né, chegar ali no shape, que nem a gente fala. Sim. Então, o nutricionista ele vai vir para isso. Não necessariamente uma pessoa para comer saudável precisa de um nutricionista. Isso a gente acaba aprendendo no dia a dia, com a vida, com a nossa mãe, com nossos avós. Sobre que a gente tem que combinar o arroz com o feijão, comer uma mistura, que nem a gente fala aqui em São Paulo, entendeu? Mas se você quiser um objetivo ali mais estético, aí sim você vai precisar do nutricionista. Mas aí, doutora, eu aprendi o seguinte, se eu tô com fome eu tenho que comer. Sim. Tá? E não necessariamente que seja a comida correta, saudável, algo dieta, saudável. Né? Tá? Filé de frango. Só tem que matar a fome, né? Tem que matar a fome. Tô com fome, eu vou comer. Quanto? Até obter a satisfação. Né? Sim. E aí eu te pergunto, o profissional da nutrição faz o quê, então? Qual que é a função do profissional da nutrição? Sim. Então, no caso, se a pessoa realmente ela não sabe nada sobre a alimentação, sobre combinação dos nutrientes, aí eu acho importante procurar um nutricionista. Tanto que eu já atendi vários pacientes que não sabiam. Nutri, o que é um carboidrato? Por que eu tenho que combinar o arroz com feijão? O que ele vai me trazer de benefício? Eu tenho uma dificuldade com esse negócio de carboidrato. Sim, faz sentido. Eu não sei de onde vem o carboidrato. Que alimento que tem carboidrato. Então, os carboidratos... Sabe por quê? Porque as redes sociais aí estão na moda, tem um monte de dietinha do YouTube, do TikTok. Sim. E eles falam, você tem que ingerir carboidrato. Não sei o que carboidrato. Não sei o que carboidrato. Tem que tirar o carboidrato. Mas tem que tirar o carboidrato. Mas o que é? Da onde vem? Você quer ver? Você vai aprender agora. Diga. Você vai aprender agora. Vai ficar fácil. Bora. Vai ficar fácil. Porque assim, hoje nós temos um especialista aqui que está dizendo para nós e para todos os nossos ouvintes, seguidores, como se monta uma alimentação correta, né? E aí ela vai nos detalhar tudo isso. Você vai ver como vai ficar bacana e você vai deixar de ficar consumindo refrigerante, tá? A partir de agora, porque tem muito açúcar, concorda, doutora? Concordo, mas hoje em dia tem a versão sem açúcar também, que aí dá pra encaixar na dieta. Mas é ruim. Professor Paulo. É assim, não, eu que não gosto. Professor Paulo. Questão de costume também, né? Exato. Aí, eu te digo o seguinte, passei com a Nutri,
ela me preparou lá Uma dieta. uma dieta. E agora, o meu músculo aqui do tchauzinho, ele tá balançando assim. legal. Como é que a gente faz para resolver isso? Tá balançando até quando passa um ventinho ali. Né? Passou o vento. Passou o vento, Na hora né? de tirar a foto, eu preciso escolher o melhor Tem ângulo que para ele virar não pra lá, aparecer. virar pra cá. Então aí chega a hora do personal ali, do profissional de sala também de musculação. Porque no primeiro contato ali você vai ter o início ali com o profissional de sala, né? Que tem essa diferença. Que é ali ele que vai te coordenar, te mostrar os exercícios que você vai ter que fazer, vai fazer a pré-anamnese. E ele vai te conduzindo ali num treino de adaptação que geralmente dura 30 dias. E depois ele já vai intensificando esse treino, né? Geralmente é um treino resistido, que é um treino de força, que é a musculação. E aí você vai avançando. A cada mês é uma nova etapa, é uma nova carga. E aí você vai começar a reparar que esse músculo do tchauzinho, né? Que a gente fala, ele vai começar a enrijecer. Você vai enrijecer a musculatura, vai te dar mais aptidão física, você vai dormir melhor, você vai tender a comer melhor. Então é uma coisa associada com a outra, né? E aí, nessa linha de raciocínio ainda, eu quero te perguntar o seguinte. Para a gente, então, perder peso, a gente queimar bastante calorias, musculação e cardio, essa combinação, ela funciona? Ou eu preciso fazer mais cardio e um pouquinho de musculação? Ou é o contrário? Essa ou os dois pergunta juntos? Sensacional. São duas coisas que andam juntas também, né? A musculação e o cardio. E as pessoas tendem a pensar que o cardio é o que mais faz perder calorias, né? Mas não. O que mais faz perder caloria ali é a musculação, o treino resistido, o treino de força. Porém, se você associar isso junto com o cardio, você vai potencializar isso, né? Mas a musculação ela vai te fazer queimar muito mais caloria. Muito mais. Desde que ela seja com uma periodização perfeita ali do profissional de educação física, e ela tem intensidade. Então, a longo prazo, sempre pensando a longo prazo, associado com a nutrição, não tirar totalmente o carbo, né? Porque às vezes a gente tira totalmente o carbo da nutrição e aí você chega na academia sem força, né? Então, há carbos e carbos, né? Com certeza. Doutora Marcela, é verdade que a maionese, aquele sachêzinho de maionese que a gente gosta de colocar ali Naquele lanche. Nossa, aquele hambúrguer lá e tal, tem bastante caloria? Muita. Porque assim, a base da maionese é óleo, né? Certo. Então assim, se você for fazer... Você pegar uma pessoa fazendo maionese, você vai ver que ela vai colocando um fiozinho de óleo até chegar ali na consistência. Então, é puro óleo. Tudo bem que existem outras maioneses mais saudáveis e tudo mais, mas todas são calóricas. Então, se você quiser colocar algum molhinho ali, às vezes eu recomendo colocar ketchup. Ketchup é bom. Ketchup não é tão calórico, assim como mostarda também. Então, se a pessoa gosta de, quero um gostinho a mais, essa comida tá muito sem graça. Melhor colocar um dos dois. Agora, a maionese não. A maionese é por óleo. Curiosidades. Falando em óleo... A maionese é pra quem quer muita caloria, né? Falando em óleo, Marcela, eu sempre ouvi dizer que o azeite é muito bom. Opa! E agora quando ele se esquenta? Então, na verdade, o azeite é o melhor de todos para ser usado, viu, gente? Para cozinhar, tudo. Então, ele é calórico porque ele é uma gordura. Porém, ele é o melhor. Só que não tem problema esquentar, porque os compostos fenólicos dele o protegem contra a alta temperatura. Claro que você não vai fazer um monte de fritura em imersão ali, até porque é caro também. Opa! Não, tá demais. Então, aí você vai emagrecer o bolso, né? Exatamente. Vai emagrecer mas o bolso. pode usar sem problemas. Mas não é recomendado que a gente tome o ômega 3? O ômega 3 também não é uma gordura? É uma gordura. Só que é uma gordura boa que a gente chama, né? Que vem lá dos peixes, de águas frias, enfim. E ele é ótimo, mas apesar de ele ser uma gordura, ele é bom para triglicérides, para colesterol alto. Então ele está associado aí também com cognição. Então, muito bom. E gordura trans? O que é gordura trans? Então, a gordura trans é uma gordura que a indústria usa ali para colocar, às vezes, no alimento para conservação. Tanto que hoje em dia a gente sabe como ela faz mal. A Anvisa ali coloca que só pode ser um tanto de gordura trans, que eu não me recordo agora o valor, mas que não pode ultrapassar disso, que é justamente para a pessoa não ter
entupimento das veias, por exemplo. Então, era bem perigosa. Antigamente tinha muito nas margarinas. Certo. Por isso que hoje em dia, eu não sei se vocês já viram aquela confusão de margarina versus manteiga. Sim. Hoje em dia, a margarina, por incrível que pareça, é mais saudável que a manteiga. Justamente por causa disso. Olha. Falando em margarina, falando em manteiga... Que a gente vai comprar manteiga e fala, vai comprar manteiga, aí vai lá na prateleira do supermercado e pega margarina, sim, é né? mais barato. É muito difícil alguém falar assim, vou comprar margarina. Eu vou comprar os antigos manteiga. acham que a manteiga ainda é mais saudável. Mas falando aos poucos a gente tá desmitificando falando isso. na manteiga, falando na margarina, o café da manhã, que é o de jejum, né? O que a doutora diz pra gente? Posso um café preto ou um café com leite, açúcar, um pão com manteiga ou pão com margarina? A manteiga, a doutora falou que não é tão saudável, né? Mas pouquinho dá pra usar. Um pouquinho. Pouquinho. Mas o que é um pouquinho? O problema Então, tá muito no Passo assim excesso, de um né? lado só do pão ou passo dos dois lados? Então, um desejum que seria assim, ideal Ideal que é bem tradicional. para todo mundo. E é barato. É. Vamos lá. Isso. Um café com leite, Café um com pãozinho leite. francês que você pega ali fresquinho na padaria. Aham. Frita ali uns 2 ovos, na verdade não é frita, né? Faz 2 ovos mexidos com um pouquinho de manteiga. Sabe a pontinha da faca? De Sim. manteiga que você coloca ali na frigideira antiaderente, mexe, coloca dentro do pão, mais alguma frutinha que você tem disponível em casa. Pronto. É um café da manhã super saudável e recomendado pelos nutricionistas. E barato. Muito barato. E você sabe outra coisa, Edmilson e professor Paulo? Legumes, salada. A gente tem uma dificuldade imensa de ingerir esses alimentos, porque assim, eu sou carnívoro, eu adoro carne, né? Adoro sentar na churrascaria. Como é que a gente inicia, como é que a gente aprende a consumir esses alimentos? Então, eu conheço muitos adultos que não gostam, tem o paladar assim que a gente chama mais infantil, né? Isso. Só que a gente tem que saber que adulto tem que fazer o que tem que ser feito, não o que ele quer, Exatamente. né? Então, assim, comer aos poucos, às vezes colocar um pouquinho de cenoura ralada no arroz, né? Exatamente. Isso vem também desde berço, né? Uma Desde criança berço. que não é ensinada a comer legumes, verduras, ela se torna um adulto Que não vai gostar. que não vai gostar. Ela vai gostar muito mais de doce, de carboidrato, de proteína. E Por as isso frutas que é e legumes. importante não dar açúcar antes dos 2 anos para criança. Eu falo por mim, porque assim, eu sou um formigão, eu adoro doce, eu sempre consumi muito açúcar. Mas quando a gente fala do legume, quando a gente fala da salada, sempre tive muita dificuldade. Mas hoje eu aprendi a consumir. E eu comecei assim, com uma folha de alface. Então, sabe, picava bastante essa folha de alface. E depois a gente foi progredindo para 2, 3. Hoje a gente consegue consumir sem aquela repulsa inicial, né? Mas isso foi a duras penas, foi assim uma insistência muito grande. Que nada mais é que uma reeducação alimentar, isso, né? Pois é, Exatamente. pois é. Você tá se E reeducando. outros alimentos baratos que a gente despreza, ou que eu, no caso, desprezava, e que hoje faz parte do dia a dia. O chuchu, né? Você comer chuchu Nossa, chuchu eu não tem amo gosto de chuchu. nada, né? Mas talvez seja exatamente por isso, né? Mas você preparando ele com todo esse cuidado da quantidade de azeite que você vai pôr, tal, você consegue ter um alimento bastante saudável e gostoso, né? De um paladar muito bom. Complementando o que você está falando sobre os legumes e verduras, muita gente não gosta porque eu acho que não sabe fazer também. Pode Então ser. tem isso. Então o modo de preparo é muito importante. Você deixar a comida ali mais apetitosa, porque senão você não vai sentir vontade de comer. Se você faz só o legumes e verdura ali na água, só com sal, vai ficar ruim. Sim. Entendeu? Então você tem que colocar ali uma páprica, né? Umas ervas, um azeitinho. Então aí fica mais apetitoso. Porque a gente come com os olhos primeiro, né? Isso, exatamente. Se você vê um prato que não está chamando muita atenção, Você não vai sentir vontade de comer. Você Tem que deixa ser de lado, apresentável e ter amor ali no que você tá fazendo, né? Aí você exato. vai comer com gosto. Com certeza. Então, E vai convidar a gente pra ir comer. com certeza. Então, na verdade, Adoro. seria interessante um churrasco, mas vamos substituir o churrasco. Vamos. Mas Vamos. pode, doutora, aproveitando que a gente está falando de churrasco, professor, vamos consultar quem sabe, né? Claro. Pode um Churrasco. churrasquinho?
Então, de vez em quando pode, né? Porque a pessoa até fala assim, mas churrasco tem proteína, tem carne. Só que o problema do churrasco é que a gente pega as carnes mais gordurosas. Também. E aí, gorduras que são gorduras trans. Então, esse que é o problema do churrasco, né? Aquela gordurinha da picanha. Uma delícia. E a pessoa toma uma cervejinha junto, né? Melhor ainda. E aí Aquela acaba ficando mais cheia de gordura. Uma coisa vai puxando a outra, quando você for ver, a dieta que você passou embora. já era, Fecha, o exercício que a gente praticou já foi pro espaço. Mas é sempre o que a gente sempre coloca em pauta, né? Você pode consumir. O problema maior aí está no excesso. Você consumir o seu álcool todos os dias, você fazer churrasco todos os dias, você pedir iFood todos os dias, isso gera um problema. Não há problema você comer um churrasquinho no final de semana, depois de um bom tempo você consumir isso de novo. Sim. Tá certo. Agora o excesso dá problema. E aí tudo você moderado. não vai sentir os resultados. É que, na verdade, professor, a gente tem a ideia de que o nutricionista é aquele profissional que nos impede de fazer o que a gente gosta. Ele é o vilão, né? E que ele é o vilão. Que ele vai falar não sempre, Isso. Você não pode comer um churrasco, igual a gente está colocando. E, na verdade, não é assim, né? A gente pode, mas o que a gente precisa evitar, e se eu estiver errado, me corrija, doutora, são os excessos, né? O excesso do álcool, o excesso de qualquer alimento, né? Então, acho que é nessa questão, né? Porque não adianta nada você fazer uma dieta certinha de segunda a sexta e quando chega sexta à noite, você chuta o balde até domingo. Todo o déficit calórico que você conquistou durante a semana vai embora. E é aí que muitas pessoas erram. E é legal isso porque, assim, a Nutri dizia o seguinte, você tem direito a uma alimentação livre. Uma refeição livre. E o que eu imaginava? Eu tenho o dia livre. 24 horas. Então, eu já começava no café da manhã. Já pedia a pizza na sexta e Aí, começava pronto, a comer aí. ela no café do sábado. Né? Então é o dia livre, então vou comer o que eu quiser. Para dar trabalho pro professor na segunda. Livre. E aí chega na segunda-feira com o personal, fala, mas não tá mudando nada, professor. O que tá acontecendo? A culpa é do professor, sem dúvida. A culpa é do professor. Eu tô fazendo a minha dieta bonitinha, tô treinando. E o final de semana? O final de semana eu dei uma passeada, né? E aí eu dei uma escapada. E aí a conta começa a não fechar. Foi na praça de alimentação do shopping e já era. E aí no dia da avaliação física, né? Com a biopedância ou com adipômetro, aí quando o personal ou a Nutri marca, né? Vamos fazer a avaliação, é o dia que todo mundo começa a fugir, né? Sim. Não. Tá Já o fica sol lá com medo, fora, já. mas tá chovendo, não dá pra eu ir, vamos remarcar isso daí. É sempre assim. E bom falar isso, professor, porque eu quero perguntar para a doutora o seguinte. A gente costuma controlar o nosso peso na balança, né? Então a gente imagina a seguinte situação. A pessoa que procurou a academia, ela tem lá hoje um peso, vamos colocar aqui 80 quilos, tá? E também já procurou uma nutricionista, já está lá com o seu cardápio pronto. Daqui um mês ela volta para a balança, tá? Mas ela continua agora com 79 quilos, ou seja, não mudou nada, coisa, né? A gente deve usar a balança como parâmetro para a gente saber se a gente está emagrecendo ou não está emagrecendo? Excelente pergunta que você fez, que é uma coisa que todo mundo acha que peso na balança quer dizer alguma coisa. Gente, tirem isso da cabeça de vocês, não serve para quase nada. Inclusive, quando eu faço bioimpedância com os pacientes, a última coisa que eu vou ver é o peso. O que eu vou ver mesmo é a gordura e o músculo, porque isso vai variar bastante. E também a água corporal. Então, tudo isso está ligado com o peso. Às vezes a pessoa ela perdeu gordura e ganhou músculo ao mesmo tempo. Então, o peso vai continuar o mesmo. Entendeu? Ou vai mudar pouca coisa. Mas o músculo pesa? Mas eu não... Pesa. É porque assim, o músculo ele é mais comprimido. Eu não sei se você já viu uma representação de peça da gordura que é desse tamanhão assim, que representa 1 quilo. E do músculo, que é mais ou menos desse tamanho. Não é um grande volume, mas também é 1 quilo. Então, os dois pesam 1 quilo, só que o volume é diferente. Sim. Então, um bom parâmetro para você ver que se você está perdendo gordura mesmo, é a sua calça ficando mais folgada, entendeu? Você se olhando no espelho, as pessoas falando. Os feedbacks, né? Isso, os feedbacks. Uma foto comparativa também, que você faz uma parede branca, você consegue ver se está perdendo gordura. Então, esquece balança. Que não é um bom parâmetro. Doutora, e o tal do IMC?
A gente vê muito aí, você tem que pegar o seu peso, sua altura, e não sei, calcular seu IMC. O IMC pode ser utilizado como parâmetro também? Não uso muito o IMC, porque às vezes duas pessoas podem ter o mesmo peso, mas composição corporal diferente. Então, eu não considero o IMC assim um bom parâmetro, porque ele usa a altura com o peso, mas ele acaba juntando tudo, né? O peso, a altura, e te dá se você está sobrepeso ou não. O melhor parâmetro, no caso, é a gente fazer ou a biopedância ou o adipômetro, para ele poder separar o que é uma coisa da outra. Né? Antropometria, biopedância. E o peso em si, como estávamos conversando aqui, um bom exemplo, vamos supor a gente pegar um fisiculturista que pesa, sei lá, 130 quilos, e você olha para ele, pô, esse cara tá grande, tá forte, né? Se você for fazer um IMC com ele, vai dar que ele tá sobrepeso. Exatamente. E você tá enxergando que ele tá forte pra caramba. Entendi. E ele não tá sobrepeso. O IMC, ele tem massa boa, ele né? Ele tem massa muscular. O peso dele é de massa. Entendeu? Então, se você for se basear nele com o IMC, você vai fazer uma avaliação errada. Por isso que eu não gosto do IMC. Entendi. Entendeu? Eu gosto da biopedância, da antropometria, que é melhor. Você pode usar o IMC como um parâmetro, de repente, para uma pessoa sedentária. Sim. Isso. Pra gente... Nunca treinei, tomo muito refrigerante, como uma vez por dia. Aí você pode ter uma base. Tá. Mas a partir daí, entrou para fazer musculação, tá fazendo uma tabela nutricional, tem que fazer antropometria. E a respiração muda, o coração melhora, tem mais disposição. É verdade ou é mito? Que quando a gente começa a fazer exercícios, vai para academia, a gente vicia, usando um termo mais popular. A gente fica dependente, totalmente dependente. A gente tem que tomar cuidado com o vício, né? Isso. Dependência, porque eu tenho muitos amigos que acabam ficando 5 horas dentro da academia, Isso. Porque você acaba socializando bastante lá, né? Além do treino, você começa a criar novos ciclos de amizades ali, que você acaba se perdendo tempo ali dentro da academia, né? Tomar cuidado com esses vícios, que todo vício é perigoso. Todo vício é ruim, né? É ruim. Mas dizer que o corpo vicia, tipo, se eu deixar de treinar, eu já vou ficar com dor, vai puxar aqui. Você ficou gripado, você faltou uma semana, o corpo acaba sentindo, né? Fala, poxa, mas uma semana sem treinar, parece que eu perdi tudo, né? O que eu tava fazendo, né? Então você acaba ficando meio que numa dependência daquilo dali, né? Mas acaba sendo uma dependência boa, só tomar cuidado para não ser uma dependência exagerada, né? Tá certo. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Tá certo. Meu amigo Edmilson, agora é aquele momento do... já foi. Acabou o nosso tempo, né? Mas a gente quer, antes da gente encerrar, doutora Marcela e professor Paulo, pedir para deixar o contato de vocês, né? Quem quiser consultar a doutora, como é que faz, como é que localiza a doutora, onde a doutora está, como é que pode ser contactada. Beleza. Bom, primeiramente eu acho que o Instagram, né, como tudo hoje em dia, então se vocês quiserem me seguir lá, tô começando a postar mais vídeos, porque eu confesso que eu dei uma parada, mas eu tô começando a postar novamente. Isso é bom, isso é bom. Então, o @ é Nutri Marcela Macedo, tudo junto, sem traço, sem ponto, sem nada, e o Marcela é com 2 L's. Tá. Nutri Marcela Macedo. @ Nutri Marcela Macedo. Exatamente. Isso aí. Professor Paulo. E o meu @ também, lá no Insta, paulocesar.personaltrainer, tudo junto. Só pesquisar que vai me encontrar, vai ter algumas dicas de treino, exercício físico. E vai encontrar o professor aqui no canal também, hein? Também. Bastante coisa também. aí. Tem bastante conteúdo para produzirmos aí. Já é nosso sócio. Isso aí. A gente agradece, então, imensamente a presença da doutora Marcela, do professor Paulo. Foi um prazer tê-los aqui. Foi muito esclarecedor, né, Edmilson? Muito, bastante. Agora a gente já aprendeu puxãozinhos que... de orelha foram válidos. Foram. Cuidado com o refrigerante, cuidado com a cerveja, o álcool, né? Cuidado com o álcool. Em geral. E vamos lá. Muito obrigado a todos. E outra ocasião, outra oportunidade, nós traremos eles novamente para falar com todos nós. E não se esquece de se inscrever. Toca o sininho. Toda novidade você vai receber. Até mais, gente.